Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Visite nosso blog, conheça nossos colaboradores e colunistas, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Você pode participar através do chat no site da AltV ou ainda pelo WhatsApp 974012235 e um telefone que fica à sua disposição, 5052-6622. Participando desta edição de Gente que Fala, o engenheiro Felipe Sigolo. Prazer tê-lo aqui, Felipe. Prazer, Zancopé. Agradecer a oportunidade. Você está como adjunto na Secretaria de Desenvolvimento Social de São Paulo, é isso? Isso, Secretaria Estadual, uma secretaria importante que nessa época de crise tem feito a diferença. A gente tem um orçamento que chega próximo de R$1 bilhão e a determinação do governador Geraldo Alckmin ampliar o serviço da assistência, que a crise econômica virou uma crise social. Sim. Então, os mais afetados, a gente tem procurado minimizar um pouco essa crise, esse impacto para os mais pobres. Então, a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo faz esse trabalho de acolhida junto com as prefeituras municipais. A ação da Secretaria aqui na região próxima à capital ou fora, por todo o Estado? É uma abrangência muito grande. Por força do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, a gente tem uma atuação em parceria com as prefeituras. Então, os municípios cadastram as pessoas vulneráveis, os pobres, a Secretaria repassa recurso para cada município, a gente repassa perto de R$220 milhões por ano para 645 prefeituras, e a gente faz esse acompanhamento com outros programas, inclusive na área de drogas, de migração, enfim, a gente tem um trabalho mais complexo junto com as prefeituras, é um sistema tripartite, o governo federal também participa com os programas de transferência de renda, mas aqui só na capital aqui são 58 CRAS, é o Centro de Referência de Assistência Social. No estado inteiro, 1.071. Então, essas são as nossas portas de entrada do sistema. A pessoa procura o Centro de Referência de Assistência Social, se cadastra e pode participar dos programas sociais. Também conosco o administrador de empresas, Hamilton Leite. Prazer tê-lo aqui, Hamilton. Bom dia, é um prazer estar com vocês novamente. Eu acho que é a terceira ou quarta vez que eu participo do programa, agora com o Zancopé aí à frente da condução dos trabalhos. E eu atuo na área de sustentabilidade do Secov, de São Paulo. Para quem não conhece, o Secov é o Sindicato da Habitação do Estado de São Paulo e ele representa empresas ligadas ao setor imobiliário. Então, desde lá das loteadoras que produzem a terra para desenvolvimento imobiliário, passando pelas incorporadoras imobiliárias, pelas administradoras de condomínio e os próprios condomínios do Estado de São Paulo que precisam ser associados ao Secov. Então, o Secov tem uma representatividade muito grande no setor, tem muitos projetos em andamento, então estou à disposição aí para... Quando você fala em sustentabilidade, em habitação em São Paulo, vou usar o termo mais amplo, tá? A gente vai logo nos condomínios, né? Uhum. É fácil conscientizar esses condomínios, essas pessoas hoje? É um termo muito em moda. Vou colocar dessa forma. Verdade. Mas estar em moda e ter consciência da necessidade de colocar, né, essa novidade. Então, Zé Copa, esse é um trabalho constante de conscientização, mas também de geração de informação. Então, um dos trabalhos mais importantes do Secov é a conscientização das pessoas em relação à necessidade de ter uma vida mais sustentável, de economizar recursos, de ter um comportamento pessoal e na empresa em que você
comportamento sustentável. Então, o Secov tem uma geração de informação muito importante. O Secov tem vários guias e manuais publicados de economia de água, de economia de energia, mas não só nos condomínios, também na produção imobiliária, seja nos loteamentos, seja nas construções novas. Então, tem uma gama imensa de possibilidades de fazer uma produção imobiliária mais sustentável. E aí, quando você fala em água, é o termo do momento. É verdade. Né? A água é o assunto do momento. É verdade. Então, quando você fala em problemas de água, né, recursos hídricos, até que nesse aspecto o termo sustentabilidade parece que ganhou uma evidência, né? As pessoas estão preocupadas, mas aí quando você fala em loteamento, já vem de base construções, o Secov já consegue incutir isso no início do projeto? Então, Zancopé, esse é uma questão bastante complexa, porque quando a gente agrega sustentabilidade, a gente também agrega um pouquinho de custo adicional aos projetos, seja nos loteamentos, seja nas incorporações imobiliárias. Então, a gente tem que vencer esta dificuldade de mostrar para os empreendedores que sustentabilidade vale a pena se a gente olhar o ciclo completo da edificação. Então, a gente investe um pouquinho a mais no começo do projeto, mas durante a vida útil do imóvel, a gente ganha muito em termos econômicos, de economia de água, de energia, de produtividade, de melhores condições de saúde para aquele morador que está no empreendimento sustentável. Mas, só reforçando a sua questão, a questão da educação e o comportamento do morador é mais importante do que esses atributos técnicos do edifício. Tem uma pesquisa interessante que fizeram na Austrália, que eles fizeram uma casa sustentável e uma casa convencional, uma do lado da outra. E eles colocaram uma família convencional para morar numa casa sustentável e uma família consciente ecologicamente na casa convencional, para exatamente medir qual que é o peso da consciência e da educação das pessoas, né? Então, seguramente, o resultado foi que a família sustentável economizou muito mais. Quer dizer, não adianta você ter um imóvel sustentável se você não tem uma família com consciência ecológica, né? João Bico de Souza, prazer tê-lo aqui, João. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Zancopé, é um prazer enorme estar com vocês. Mais uma vez. Que você fale mais próximo do microfone. Ok. Aí, ele é sensível demais. Prazer enorme estar aqui com você mais uma vez. Cumprimentar o Hamilton do Secov, nosso parceiro da Associação Comercial. Também o nosso querido José Maria Imael, presidente do PSDC, que nos acompanha aqui. E o Felipe também da Secretaria. E a todos os nossos telespectadores. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui. Você é vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo. Isso, Associação Comercial de São Paulo, com entidade com 121 anos na nossa capital, e também da FACESP, que é da Federação das Associações Comerciais, que representamos 420 associações no estado de São Paulo. José Maria Imael. Prazer tê-lo aqui, Imael. Muita alegria, principalmente porque nós estamos hoje no ano 27 da nova Constituição brasileira. Né? Sim, sim. Ontem comemoramos 27 anos da nova Constituição do Brasil. Né? Você é presidente nacional do PSDC e estava lá quando foi elaborada esta Carta Magna que hoje rege o nosso país. Eu tenho nos olhos, aquele momento em que Ulisses Guimarães, né, ergue os braços com a Constituição, né, e promulga a Constituição cidadã. Foi um momento muito bonito e eu, particularmente, também tenho uma emoção muito grande, porque depois que Ulisses ergueu os braços com a nova Constituição, eu também ergui a minha e ofereci a minha mulher, que estava próximo do plenário. Foi um momento muito bonito. A coisa, olha, eu lhe digo uma coisa, valeu a pena ter vivido por ter sido constituinte. Imael, também estendo o assunto aos presentes, o Felipe, o Hamilton, ao João Bico.
Na tua análise, qual o benefício que esta Constituição, outorgada há 27 anos, trouxe para o nosso país? Um primeiro benefício é a estabilidade, né? É a Constituição com maior longevidade, quer dizer, o maior tempo de existência é essa Constituição. No Brasil. No Brasil, né? Sim. Então, e ela é uma Constituição transformadora. Né? E eu me sinto extremamente honrado por ter feito parte deste processo. Quando terminou a Constituinte, como intérprete da democracia cristã, fiquei entre os 15 constituintes com o maior número de propostas aprovadas, foram 145 propostas, e a maior parte delas fazendo parte do texto constitucional. Por exemplo, na área do direito social, na área dos trabalhadores, é a Constituinte com o maior avanço de todos os tempos, de todos os tempos. E eu tenho realmente, em nome da democracia cristã, um orgulho de ter participado deste processo. Todos os avanços sociais dos trabalhadores foram propostos da democracia cristã, inclusive o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, no mínimo de 30 dias, uma das maiores conquistas dos trabalhadores brasileiros. Mas é o Brasil que está de parabéns por ter a Constituição que tem. Felipe. A área social deve muito a essa Constituição de 88, os avanços na área da saúde, da educação, da assistência social, a garantia dos direitos, fez-se um arcabouço legal, importantíssimo para o país, que eu acho que se a gente conseguiu avançar nesses últimos 25 anos na área social, foi muito em função dos direitos que a Constituição garantiu. Então, eu tinha 10 anos, mas parabenizar os deputados, o nosso deputado Emael, todos que tiveram lá, acho que foi um momento muito importante e superando uma época difícil do país. Então, marcou uma época. Agora, um assunto que a gente tem ouvido por aí é talvez a necessidade, não sei o que você acha, deputado, mas de uma grande e profunda atualização ou modernização da Constituição. O que você acha? Não, o que é necessário é que a Constituição seja cumprida. Essa é a grande necessidade. A Constituição tem que ser cumprida. E o nosso companheiro João Bico, companheiro de partido, uma liderança extraordinária na cidade de São Paulo, tem colocado muito isso também, quer dizer, a necessidade de ser cumprida a Constituição. A Constituição tem que ser cumprida. Tá? A saúde e direito de todos, dever do Estado. Onde é que está o dever, onde é que está o direito? Mas, Emael, pelo que o Hamilton coloca, você entende que não há necessidade de alterações, apenas o cumprimento. Seria isso? Eu estou tentando traduzir aqui pelo que eu entendi na colocação do Hamilton e na tua resposta. Não, veja o seguinte, a Constituição de um país não é uma coisa estática. Ela tem que acompanhar o tempo. Quando for necessário atualizar a Constituição, ela deve ser atualizada. Agora, hoje, a prioridade é cumprir a Constituição. A Constituição tem que ser cumprida. Tá? E por isso que é muito importante, nesse ano 27, falar disso, o ano 27. Para nós isso é muito, muito, muito importante, porque 27 é o número do PSDC. Tá? Então nós vamos trabalhar muito isso. Né? O ano 27 da Constituição Brasileira. Né? Mas olha, são 27 anos de uma Constituição brasileira produzindo transformações. Agora, por exemplo, o Papa, não é por eu ser um cristão católico, mas por ser um cidadão do mundo, né? E que eu quero homenagear o Papa Francisco, a sua posição firme na defesa do meio ambiente, que nós colocamos isso na Constituição. Lá no início, como é que foi a Constituinte? Quando nós chegamos lá, quase 600 constituintes, não tinha nada. Era um livro branco, não tinha nada. Nós tínhamos que começar do zero. Não tinha um projeto para você trabalhar em cima, para você alterar, não tinha nada. Por isso que a primeira fase da Constituinte foi a fase das sugestões. Todos nós recebemos um formulário em branco para colocar ali os nossos sonhos. Então, cada constituinte colocou nesse formulário os seus sonhos. O Brasil que queria, o Brasil que gostaria que fosse. Né? E nessa fase das sugestões eu coloquei o seguinte: o meio ambiente, a natureza, é de todos. Cabe a todos usufruí-la e o poder público garantir que ela não seja machucada. Né?
Este foi o embrião do texto constitucional sobre o meio ambiente. O meio ambiente é de todos e cabe ao Estado protegê-lo. Complementando o que o Emael disse, né, nesses 27 anos, eu acho que o grande desafio é fazer respeitar a Constituição. No momento que nós vivemos uma crise de identidade do país, uma crise política tão grande, onde o toma lá da cá, às vezes, compromete até o entendimento e a prática do cumprimento da nossa Constituição. Então, eu acho que o grande desafio realmente é fazê-la cumprir. Esses 27 anos de vigília que tem a democracia cristã no Brasil, brigando pela democracia, lutando para que seja respeitada a nossa Constituição e não seja mais uma moeda de troca como vemos outras tantas várias hoje no nosso país, né? Parabéns. E o bom político é assim, consegue linkar os itens, né? 27, consegue... Muito bom, Emael. E o Emael, um democrata cristão, essa música que marcou tanto a tua trajetória aqui em São Paulo. Após uma reunião no gabinete da presidência, os ministros do Tribunal de Contas da União decidiram que o pedido de suspeição de Augusto Nardes, relator das contas de Dilma Rousseff de 2014, será analisado antes do julgamento sobre as finanças do governo. A decisão sinaliza uma derrota do Planalto, que tentava ganhar tempo ao anunciar que pediria o afastamento de Nardes, alegando que ele se antecipou em sua posição durante a entrevista que teria analisado o caso com um viés político. Quando se diz aqui gabinete da presidência do TCU, do Tribunal de Contas da União. Hamilton, Felipe, Emael, João. Pois não, Hamilton. Eu não conseguiria fazer uma análise política mais aprofundada, mas a impressão que nós, simples mortais, temos é que é uma manobra para tentar postergar esse resultado, já que, pelo que a gente tem notícia, todos ali, ou quase todos do TCU têm uma opinião bem convergente, né? Então, é uma manobra muito mais política do que qualquer outra coisa, né? Eu considero gravíssimo, um gesto de desespero da presidente Dilma, do governo federal. O relator parece que enviou o voto para os outros conselheiros e é pela rejeição das contas. Essas pedaladas fiscais que o governo fez, pagando coisas sem ter o dinheiro, é muito grave, é muito ruim para o país. Todos os estados, todos os municípios têm a lei de responsabilidade fiscal. Tem limite de gasto com pessoal, tem limite para as despesas, tem que seguir uma série de regras. O governo federal não. O governo federal pode gastar o que quiser, do jeito que quiser, não tem nenhum controle. E agora o Tribunal de Contas vai fazer análise, amanhã deve sair essa votação, essa análise. Eu espero que o Tribunal de Contas seja rigoroso para os gestores públicos. É importante que tenha um exemplo da maior corte, que é o Tribunal de Contas da União, para todos os estados e municípios. Senão o país não vai ter regra, vai ficar uma coisa muito bagunçada, é um mau exemplo para todo mundo. Então, o Tribunal de Contas da União, espero que seja firme amanhã, que faça a votação com embasamento técnico, embasamento jurídico, e que depois isso sirva de exemplo para o país inteiro. Se teve essa pedalada fiscal, tem que ser punido, tem que ter alguma... Mesmo que isso leve a um possível processo de impeachment na Câmara dos Deputados, enfim, mas teve um fato grave que a presidência cometeu, o governo do PT, da presidente Dilma, cometeu, e agora vai ter que se explicar. João. Eu acho que nós vivemos um momento realmente muito complicado no Brasil. Eu tenho menos de uma década, menos de 50 anos de idade, e nunca tinha visto uma crise política tão forte. Principalmente uma crise moral, porque nós temos visto algumas trocas que têm sido feitas que são imorais. Eu não consigo enxergar mais, eu não consigo ver sustentabilidade do país enquanto a presidente estiver à frente da nossa nação. Eu acho que, como uma estadista que foi, não sei em que momento se desvirtuou, até como cidadão brasileiro, ela devia analisar e avaliar a possibilidade de deixar o comando do Brasil na mão de quem possa continuar navegando, porque
A instabilidade é muito grande, não existe confiança no governo, não existe confiança de investidores externos. Estamos acompanhando aí a alta do dólar, a instabilidade total no país, nós não sabemos para onde vamos. E isso é muito facilmente demonstrado. Não podemos esquecer que a presidente era a presidente do conselho da Petrobras. Como é que ela disse que não sabia nada disso? Como é que nós podemos ter uma presidente de um país, num momento como esse, sendo acionados, estamos sendo processados pelos Estados Unidos por fundos de pensões, ou seja, é um caos a nossa nação. E não consigo enxergar uma sustentabilidade enquanto houver esse governo Dilma. Em contrapartida, nós vemos o toma lá da cá, a troca acontecendo. Eu não consigo enxergar agora que o PMDB tem interesse em que a Dilma saia, porque, na verdade, eles ficaram com o comando do Brasil e o rosto que está levando os tapas e apanhando, e vai continuar apanhando, é da presidente. Então, na verdade, uma grande jogada política, onde o grande prejudicado somos nós, brasileiros, nosso país, que está à beira de um colapso, enquanto não acontecer alguma mudança. Imael, tem duas fases, né? Primeiro, o próprio tribunal analisa e julga o pedido do Planalto de afastar o ministro relator. E depois, passado esse momento, se fica ou não, se mantém ou não o relator, aí o julgamento das contas, né? São duas fases. Qual a análise de um constituinte sobre essa situação? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de assinalar o seguinte. É muito importante falar da Constituição. Eu sou o autor da proposta que estabeleceu a obrigatoriedade do presidente da República prestar contas ao TCU, porque antes não era assim. Então, foi a democracia cristã que colocou na Constituição brasileira a obrigação do presidente prestar contas anualmente ao TCU. Bom, nesse episódio que nós estamos comentando hoje, né, do ministro Nardes, eu não vejo que ele disse claramente o seu voto, mas, de qualquer maneira, faltou um pouco de prudência a ele fazer comentários, porque ao juiz não é dado o direito de se pronunciar sobre o voto que ele vai fazer. Agora, só um detalhe, quando ele distribuiu o voto aos seus pares, se houve algum comentário, não foi da parte dele, não teria sido da parte dele declarando o voto antes de... Ele tinha que entregar aos seus pares, era a obrigação dele, né? Agora, o julgamento do TCU é um parecer. O julgamento se dá no Congresso. Sim. Então, o que o TCU faz é uma análise e dá um parecer. O TCU é um órgão auxiliar do Congresso Nacional. Correto. Então, e tem muita força o parecer do TCU, claro. Sim. Tem muita força, porque é um parecer técnico. Agora, o julgamento cabe ao Congresso Nacional. Agora, me parece que hoje a grande preocupação do país hoje é o país, é a pátria. É a pátria. Né? Assegurar a governabilidade. Essa é a grande preocupação hoje no país. Né? É claro que existe um sentimento muito grande pela mudança, pela saída da presidente imediata, né? Mas subjacente a isso está a preocupação pelo país. A grande preocupação das pessoas que têm responsabilidade no país é essa, a governabilidade, encontrar uma maneira do país ir para frente. Se é a substituição da presidente ou não, né? Mas o que está na base, no fundamento, é a preocupação pelo país, a preocupação pela pátria, porque a pátria corre perigo. Seguro, eu não entendi um detalhe que você falou. Todos os municípios, estados, têm uma norma a ser seguida, tem uma conduta. A lei de responsabilidade fiscal. Sim, mas aí você diz, o governo federal pode tudo? Não pode. A União não tem limite. Por força da lei de responsabilidade fiscal, só pega estados e municípios, mas a União não tem um limite de pessoal, por exemplo. O Estado de São Paulo só pode gastar 45% da sua receita com o pessoal. A União não tem um limite. O Estado de São Paulo é obrigado a gastar 30% com educação. A União não tem essa porcentagem. O Estado de São Paulo é obrigado a gastar 12% com saúde. A União não tem esse percentual. Então, o que tem acontecido é que a União tem saído desses financiamentos, ela deixa de passar recurso porque não tem um limite estabelecido. Então, os municípios, os estados, cada vez mais são prejudicados. A União cria imposto, cria taxa, cria
CPMF, que fica criando cada vez não mais criou tributo. ainda. Não, Calma. mas cada vez mais Ele tem tributo. absoluta razão. O que nós temos que fazer hoje no país é repensar o Pacto Federativo. Exatamente. É repensar o Pacto Federativo. Porque hoje, o que acontece no país hoje? O que aconteceu no país recentemente? Houve uma transferência de encargos para estados e municípios, tá? Sem a transferência proporcional de recursos. Exatamente. Então tem que repensar o Pacto Federativo. Repensar o Pacto Federativo significa isso, a distribuição proporcional de encargos e recursos. E isso não seria uma das atualizações necessárias na nossa Com Constituição? certeza, deputado? com certeza, com certeza. Um outro grande democrata cristão, o nosso governador Franco Montoro, ele sempre falava, o cidadão mora no município, não mora nem no Estado nem na União. Então, a gente defende que seja toda a força para os municípios, mas com os recursos proporcionais. Então, ter essa garantia dos recursos para atender a população que cai no colo do prefeito, principalmente nas pequenas cidades. Ontem, o governador Geraldo Alckmin participou de um evento do Tribunal de Contas, lançando um índice para ajudar na gestão, na efetividade da gestão com os municípios. Inclusive, o conselheiro Sidney Beraldo, que fez a apresentação, e é muito bom, ajuda os prefeitos, mas ele sente essa grande dificuldade de recursos, principalmente na área da saúde, do SUS, que não repassa para os municípios, em outras áreas importantes também, que o recurso fica centralizado na União. Eu acho, Zacopé, só é importante dizer o seguinte, a CPMF, nós temos que dizer, a CPMF foi criada pelo PSDB. A Associação Comercial de São Paulo foi uma das que levantou essa bandeira, fomos a Brasília e conseguimos acabar com esse imposto que nós julgamos ser um imposto maldito, que agora quiseram ressuscitar. Novamente, nós da Associação Comercial, junto com a FACESP, estivemos em Brasília e tivemos o compromisso de que ela não vai passar. Não porque ela não tem que passar, porque ela não é necessária. O problema do Brasil não é aumento de carga tributária, o problema do Brasil é realmente gestão pública, gestão dos nossos recursos. Então, mas deixar claro também que quem criou foi lá o PSDB. Eu vou fazer só a defesa. Foi criado em 99 para uma situação muito específica e depois foi acabado também pelo PSDB. Uma pressão fortíssima da Associação Comercial de São Paulo. Duas Uma última. Em primeiro lugar, eu quero você citou Franco Montoro, né? E eu me lembro uma frase de Franco Montoro quando ele diz o seguinte: quando alguém sofre em São Paulo, eu sofro também. Né? É uma frase fantástica dele. Quando alguém sofre em São Paulo, eu sofro também. E o PSDC é totalmente o contrário à criação da CPMF. O problema do país é gestão. Tá? Nós temos quase 100 mil cargos de confiança, um absurdo. Nós defendemos o seguinte, no serviço público, cargo de gestão tem que ser cargo de carreira. Só isso representará uma revolução administrativa no país. Né? Nós temos que ter... O problema do Brasil é gestão. Né? Cortar despesas supérfluas, é isso que é necessário. Como toda terça-feira, a participação da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Camila Nogueira, boa tarde, Camila. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde aos participantes do programa. Boa tarde, ouvintes do Gente que Fala. Camila, estamos no Outubro Rosa, mês que acontece a campanha de conscientização direcionada às mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Esse tipo de câncer é considerado uma das principais causas de morte entre as brasileiras. Quase 50% das pacientes diagnosticadas no SUS já estão em estágio avançado por causa da detecção tardia. Quais os sinais que a mulher deve estar atenta, Camila? Os sinais e sintomas do câncer podem variar, e algumas mulheres que têm a doença podem não apresentar nenhum deles. De qualquer forma, é recomendável que a mulher conheça suas mamas e saiba reconhecer alterações para poder alertar seu médico. A melhor época do mês para a mulher que ainda menstrua é fazer o autoexame, a palpação nas mamas alguns dias após a menstruação, quando as mamas ainda estão inchadas. Para as mulheres que estão na menopausa, o autoexame pode ser feito em qualquer época do mês. Os casos de alertas é o nódulo único endurecido, inchaço, vermelhidão no local, inversão do mamilo, sensação de massa ou nódulo em uma das mamas, sensação de nódulo aumentado na axila, espessamento ou retração da pele ou do mamilo, inchaço do braço e dor na mama ou mamilo.
Camila, em que situação se deve procurar ajuda? Em geral, pacientes são orientados a procurar o serviço de saúde em caso de febre, temperatura maior ou igual a 37,8 graus, falta de ar súbito, convulsões, confusão mental, dor repentina e difícil de suportar, mal-estar intenso, mesmo que não se saiba o motivo, diminuição de força nas pernas, de aparecimento recente, náusea ou vômito que impedem a alimentação ou ingestão de líquidos e a diarreia intensa. Camila, depois do diagnóstico em caso positivo, a mulher deve ficar em repouso? Sabe-se que a rotina após o diagnóstico de câncer muda muito. São consultas, exames, tratamentos frequentes. É aconselhável levar a vida o mais próximo do normal possível. Caso você não tenha o hábito de praticar exercício físico regularmente, converse com o seu médico. Se você já se exercita, tente manter as atividades o mais próximo do ritmo normal, mas escute o seu corpo, respeite os momentos de descanso para a recuperação da energia. Para outras informações, acesse o site do Instituto do Câncer de São Paulo, www.cesp.org.br. Camila, agradeço mais uma vez tua gentileza com o nosso Gente que Fala. Um abraço, Camila. Boa tarde. Gente que Fala retornará em instantes. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Atenção, este veículo está sendo roubado. Ligue para a nossa central e diga a localização exata desse veículo, porque com o localizador instalado nele vai ser difícil encontrar. Chegou o Bebom, rastreador com tecnologia de telemetria de última geração. Com ele, você sabe exatamente onde estão seus veículos, frota e família. Contrate agora. Acesse www.bebom.com.br. Olá, eu sou João Carlos Bondan e apresento aqui na UTV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saludes, com o apoio da Quantum Bio. Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda, às 14 horas, aqui na UTV. Sabia quase nada. Eu sabia ler e escrever. Se me perguntasse alguma coisa de matemática, eu ficava... Assim, eu me sentia muito atrasado. Entrei no Acelera, aprendi a ler, a escrever.
um bocado de coisa. Eu sinto vontade de fazer muita coisa. Você fazer conta como sabia, você fazer tudo que eu nem sonhava de aprender. O Acelera Brasil me incentivou muito a estudar, sem querer ser alguém mesmo na vida. Ser famoso também. Agora eu tô estudando, tô feliz da vida. Pra ser alguém na vida, tem que estudar. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, a M740 São Paulo, Rádio Universal, a M810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 horas da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala, o chat no site da AltV, o telefone 50526622. Conosco hoje, Hamilton Leite, que é diretor de sustentabilidade do Secov. Felipe Sigolo, que é adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Social de São Paulo. João Bico de Souza, que é vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo, e o constituinte José Maria Imael, presidente nacional do PSDC. E essas siglas todas que existem ainda, quando se imagina que haja necessidade de uma redução de sigla, nós temos a informação que temos mais 2 siglas. São 35. Agora 35. Agora, só que o PSDC tem 70 anos de Brasil. Né? Sim, sim, não. Não, mas eu fico pensando como alguém que é presidente de um partido analisa, né, todo mundo, não, tem que reduzir partido, tem tem muito partido, aí tem a informação que não é que tenha muito partido, tem mais 2. Não, a questão não é a redução de partidos, a questão é realmente você ter a valorização de princípios e propostas. Não? A democracia cristã tem 70 anos de Brasil. Não? E nesses 70 anos foi destruída 2 vezes como partido político. A primeira delas, em 65, quando o regime militar extinguiu os 13 partidos que existiam. O PDC era um deles. A Democracia Cristã, na época, era o PDC. O presidente nacional do PDC era o deputado federal Franco Montoro, que tinha sido ministro do Jango, uma das maiores lideranças políticas de toda a nossa história, né? E exemplo perene para todos os democratas cristãos, e a figura de Franco Montoro. Fomos, em 85, a Democracia Cristã, depois de 20 anos de prefeitos nomeados, né? A Democracia Cristã ressurge, foi quando eu fui candidato a prefeito de São Paulo, para mostrar que a Democracia Cristã havia voltado. Não tinha melhor maneira de nós mostrarmos que a Democracia Cristã havia voltado do que disputar a prefeitura de São Paulo. Em 86, elegemos 5 deputados federais constituintes, 90, elegemos 22 deputados, né? Mais 2 senadores, ficando com 4 senadores no Senado da República. Mas, em 93, uma decisão profundamente equivocada da direção nacional promoveu a fusão do PDC com o PDS. E a Democracia Cristã foi destruída pela 2ª vez no Brasil. Mas só 2 anos depois, em 30 de março de 95, juntamente com 114 companheiros, refundamos a Democracia Cristã, que este ano completou 20 anos de Brasil, dentro dos 70 anos da Democracia Cristã. O que é importante nas siglas partidárias é valorizar a sua história, apresentar suas propostas, trabalhar por princípios. Não é o número de partidos que interessa é a consistência dos partidos políticos. O governo do Estado de São Paulo tornou sigilosos centenas de documentos de transporte público. Devido ao carimbo de ultra secreto no material, os paulistas só poderão saber os motivos de atrasos em obras de trens e metrô 25 anos após a elaboração de relatórios sobre os problemas. Carimbo ultra secreto refere-se ao grau máximo de sigilo previsto na Lei de Acesso à Informação, que entrou em vigor em 2012. Felipe Sigolo. Olha, aqui é importante um esclarecimento. Esses projetos, a maioria de engenharia, de manutenção, pela lei, tem que ser classificados de alguma forma. E são projetos que podem, para o sistema metroferroviário, pode apresentar algum risco. Enfim, são sistemas, transportam muita gente. O metrô de São Paulo transporta mais de 4 milhões de pessoas por dia.
Então, o governo do Estado é o governo mais transparente da federação, isso já foi amplamente divulgado, todas as informações estão na internet, o meu salário... Felipe, se é transparente, coloca ultra secreto? Mas, Ancopé, no disso? caso do metrô, da CPTM, que são sistemas complexos, sistemas de engenharia muito sensíveis, o governo do Estado presta todos os esclarecimentos, a população acompanha, é o sistema mais carregado do mundo, é o que transporta mais gente por período. Então, a gente tem feito um esforço enorme para ampliar a malha, para ter mais serviço, mas ele é delicado, é muita gente sendo transportada, tem informações que podem comprometer todo o sistema. Hoje em dia, com essa hacker, enfim, tem uma série de ameaças, terrorismo. A gente apesar de não ter tradição no país de coisas desse tipo, mas não pode certas informações, principalmente informação técnica, de engenharia, de sistema, não podem ficar soltas, ficar à disposição. O que eu estava dizendo é que o governo do Estado é o mais transparente de todos os estados da federação, todos os salários de todos os servidores, o meu, de qualquer, do governador Geraldo Alckmin, do secretário Floriano Pêssaro. Quando se fala em transparência, parece que o pessoal quer saber o salário só. Não, é importante... Vai imediatamente é importante no item salário. Não, para prestar conta do que onde está sendo gasto o dinheiro público. Não questiono isso, né? Mas então, o salário, as compras, só de salário, as compras, os imóveis... Se coloca um ultra secreto aqui, aí eu acho que a transparência salário, não é tão evidente assim. O que é importante para a população acompanhar é como é gasto o dinheiro público. Está sendo bem gasto o dinheiro que vem do seu imposto, do ICMS, do IPVA? Então, você acompanha o gasto com o salário, com compra, com os gastos que o governo faz, os investimentos. Aqui está tudo à disposição. O carimbo do ultra secreto em alguém que se diz são essas informações mais complicadas. Agora está tudo à disposição dos órgãos de controle, o Tribunal de Contas do Estado, passa por um acompanhamento muito rigoroso dos contratos, das licitações. Não tem nada para esconder. É que certas informações não podem ser públicas, mas estão à disposição dos órgãos de controle, de todo o acompanhamento que existe em cima dos gestores públicos. Uma informação dessa a gente fica até triste, né? Porque vai na contramão aí do que está acontecendo no mundo e o que tem que acontecer, que é exatamente o aumento da transparência, né? Eu concordo, Siglo, que algumas informações precisam ser confidenciais, que representem risco à população, né? Então, essa questão de preservar a integridade dos sistemas e informações que possam gerar algum tipo de terrorismo. Felizmente, a gente não tem esse problema aqui, mas informações outras precisam ser abertas e precisam estar disponíveis aí para a população. Isso acho que é bem claro para todo mundo, né? Eu vejo também que nós temos que ter compromisso com o que nós defendemos, com as nossas lutas, né? E eu vejo assim membros fundadores do PSDB que no governo militar que defendia a nossa nação, sempre que houve o carimbo ultra secreto, foi crucificado, sacrificado. E era a Lei de Segurança Nacional para a defesa do país. Então, eu vejo que não há uma coerência quando acontece, nos dias de hoje, um partido político que governa a maior cidade, maior estado da União, não é bem visto esse ultra secreto. Realmente não é bem visto. Se fosse nos Estados Unidos, na Suíça, poderia ser interpretado de uma outra forma. Mas não concordo que no momento político que nós vivemos, de instabilidade, de insegurança, de falta de credibilidade, quando nós vemos isso, certamente chamará atenção. Acho que tem que ser explicado melhor isso, amplamente divulgado, os motivos. E se o problema é de segurança, deve ser, eu acho que não completamente sigiloso, mas e sim na parte que realmente pode afetar a nossa vida, a nossa segurança, mas não em todo o processo. Imael? Eu também acredito que, se esse assunto está sendo discutido aqui, isso já demonstra que seria interessante o governador explicar as razões. Agora, eu não sei as razões pelas quais o governador
estabeleceu isso. Mas a história de vida de Geraldo Alckmin pressupõe que sejam razões consistentes, porque você julga os atos de uma pessoa também pela história de vida. Tá? A história de vida de Geraldo Alckmin é uma história respeitável e de fidelidade à democracia. Agora, como disse o João Bico, é importante que o governador explique o porquê dessas razões. O Felipe eu acredito que ele já colocou isso, mas é interessante, talvez, o próprio governador, já que essa questão está sendo questionada, que diga o porquê dessa... Só para deixar mais claro, ultra secreto parece uma palavra sim. um regime militar, mas não é isso. Tem uma lei de acesso à informação de 2012, qualquer cidadão pode pedir esses projetos, pode pedir informação para os órgãos do governo. Então, algumas informações o governo é obrigado a classificar dessa forma para que qualquer cidadão comum não tenha acesso ao projeto do metrô, como é que é feito o túnel, como é que é feito o sistema que conduz. Então, não foi uma decisão do governador, as empresas, o metrô e a CPTM, os técnicos da empresa classificaram dessa forma que só as pessoas, os órgãos de controle, tem uma série de... Muita gente tem acesso, mas não pode ser uma informação pública. Não pode saber onde está a central do metrô de controle, enfim, tem algumas informações que são estritamente técnicas da companhia, as pessoas podem ter acesso, mas não via público, cai o risco de parar na internet e a gente corre o risco. Mas, Felipe, o Evaldo do Tatuapé diz: portal da transparência com informações ultra secretas é ironia com o povo, que sofre com as falhas constantes. Eu não entendi por que isso vai ser escondido do povo. Aí a explicação que você acaba de colocar aqui é o questionamento do Evaldo do Tatuapé. Né? E Cássia da Lapa: Imael, você esteve presente em um dos momentos mais importantes da nossa história, mas a Constituição hoje está, de certa forma, arcaica. Muita coisa precisa ser revista. De que forma isso poderia mudar? É a Cássia da Lapa. Bom, em primeiro lugar, é muito importante as pessoas lerem a Constituição. Porque, normalmente, quem fala que a Constituição é arcaica é porque não leu a Constituição. Tá? Então, esse é o primeiro... Aliás, nós temos que resgatar a Constituição. A Constituição é a nossa vida. Toda a nossa vida depende da Constituição. Tá? E a Constituição brasileira é uma das mais avançadas do mundo. Tá? Os ministros do Supremo Tribunal Federal têm afirmado isso constantemente. Tá? O que representa a Constituição brasileira? Por exemplo, a nossa Constituição, em seu inciso 1º do artigo 3º, estabelece qual é o tipo de sociedade que nós queremos construir. Uma sociedade livre, justa e solidária. É a primeira vez na nossa história que uma Constituição brasileira definiu qual é o modelo de sociedade que nós queremos construir. Uma sociedade livre, justa e solidária. Uma sociedade onde se una liberdade com justiça através da solidariedade. Tudo que for feito no Brasil tem que servir a esta causa, a causa da justiça, da liberdade e da solidariedade. Como disse o Hamilton ainda há pouco, claro, há aspectos da Constituição que devem ser atualizados. Né? O Felipe falava, tinha 10 anos, quando foi feita a nova Constituição, quer dizer, passou tempo. Tá? Então, a Constituição não é uma coisa estática, que não mude nunca, ela tem que acompanhar o seguir da vida. Né? Agora, a Constituição em si é uma obra-prima dos brasileiros. E só para enganchar aqui, Zancopé, quem fala do metrô também, o metrô de São Paulo é um orgulho aqui dos paulistas. Sempre que posso eu vou de metrô, porque você sabe o tempo que você vai gastar, o tempo que você vai chegar. No trânsito você nunca sabe. Você não anda de metrô? Quase todo dia não, mas toda semana eu ando. Toda semana, ironia, toda semana com certeza eu ando. Às vezes não dá para... A gente tem muito deslocamento, muita viagem para o interior, mas toda semana eu ando e ando também de bicicleta. Eu tenho voltado para casa, eu trabalho na Consolação e moro na Vila Mariana. A ciclovia? De vez em quando eu uso. De vez em quando É você? João Bico, o impostômetro. Fátima de Guarulhos pergunta sobre o impostômetro. Sabe quanto está agora? 1,5 tri. É isso? Batemos aí agora? 1,5 trilhões. Trilhões. Né? 1 trilhão 500 bilhões de reais. Né? E aí dizem que nós precisamos de aumento de impostos. Não, nós precisamos de competência para administrar esses recursos, de gestão pública.
Hamilton, programa de ecoeficiência em condomínios, né? O que vem a ser exatamente este programa de ecoeficiência em condomínios, por favor? Copé, então o Secov, em parceria com o CBCS, que é o Conselho Brasileiro da Construção Sustentável, construíram um programa que está estimulando condomínios a fornecerem informações de consumo de água, de energia e de gás, para que nós possamos fazer uma compilação desses dados e voltar a informação para os condomínios em relação à sua posição em relação ao consumo médio de condomínios equivalentes àquele que é o seu condomínio. Então, você, com isso, vai conseguir se comparar com condomínios similares. Então, o mesmo condomínio que tem a piscina pode se comparar a um condomínio que também tem a piscina, para saber se você está consumindo mais do que a média ou abaixo da média. Então, se, por exemplo, você, como condomínio, consome acima da média, é sinal de que você pode tomar ações corretivas para reduzir o consumo, porque você começa a enxergar que tem muita gente fazendo melhor em termos de consumo de água, de energia e de gás. São esses 3 itens principais? São esses 3 itens. Água, energia e gás. Isso. Então, existe um site que foi publicado há pouco tempo, que chama www.ecoeficienciaemcondomínios.com.br, que está aparecendo aí na tela para vocês. E o síndico pode entrar nesse site, lá tem um formulário que ele vai completar com os dados principais do condomínio e os últimos 12 meses de consumo de água, energia e gás. Esses dados vêm para o Secov e para o CBCS e retornam, depois de tratados, para esses condomínios que forneceram as informações. Então, a gente espera que esse projeto tenha uma adesão boa dos condomínios do Estado de São Paulo, especialmente da cidade de São Paulo. E, com isso, a gente fornece a informação para que o síndico possa fazer uma administração mais eficiente dos recursos que ele está consumindo nas áreas comuns dos condomínios. Emael, a pergunta é da Helder, pergunta é do Helder. Os partidos menores podem ser prejudicados se houver voto distrital no Brasil? Não entendo o PSDC como um partido menor, hein, por favor. Não, nós somos menores. Nós somos menores. Nós somos menores em tempo de rádio e televisão, nós somos menores de recursos do fundo partidário e somos menores, infinitamente menores. Simplesmente não existimos em corrupção, falcatruas e escândalos de toda ordem. Agora, nessa nova lei que foi aprovada, a reforma política, no artigo 108, tem realmente uma ameaça enorme às minorias. O que diz o artigo 108 da Lei 13.165, a lei da reforma política? Ela estabelece o seguinte, que nenhum candidato pode ser eleito se não tiver, no mínimo, 10% do quociente eleitoral. Bom, vou explicar onde reside a ameaça. O PSDC, em 2012, teve um salto enorme nas eleições municipais. Nós tínhamos vereadores em 7 capitais, não, em 6 capitais, fomos para 11. Nós tínhamos 7 vereadores democratas cristãos nas capitais, fomos para 19. E qual foi a razão desse sucesso? A chapa inteligente. Uma chapa onde não tem estrelas, onde todos são igualmente competitivos entre si. Bom, esse artigo 108 representa uma ameaça. Nós agora vamos disputar a eleição municipal em São Paulo, de vereadores, com a chapa inteligente. Serão 84 candidatos, todos eles competitivos entre si, mas não tem nenhuma estrela. Bom, o quociente eleitoral estimado na eleição municipal é de 110 mil votos. Ou seja, um candidato, pela nova lei, um candidato a vereador só pode ser eleito se tiver, no mínimo, 11 mil votos. Nós deveremos alcançar, no mínimo, 3 cadeiras.
mas nenhum dos nossos candidatos terá 11 mil votos. São candidatos médios. Nós vamos conquistar 3 cadeiras, mas se prosperar essa lei, conquistamos 3 cadeiras e não elegemos ninguém, porque ninguém tem 11 mil votos. Isso é uma agressão às minorias. É um absurdo isso. Nós estaremos entrando com uma ação direta de inconstitucionalidade em relação a isso, para derrubar o artigo 108 da nova Constituição. Essa, sim, é uma ameaça a todos os partidos. Ana Maria Imael, é muito bom tê-lo aqui no nosso Gente que Fala. Espero que possa contar com tua presença outras vezes. Muito obrigado. É muito bom tê-lo aqui. Meu caro Hamilton Leite, aprendeu o caminho nesse novo endereço, que possa retornar. Agradeço muito pela oportunidade de estar aqui, conversar com vocês, e essa oportunidade de apresentar esse programa tão importante nesse momento de escassez de água, de energia, e pedir a contribuição dos condomínios, dos síndicos, que acessem o site, que forneçam suas informações, porque isso é um trabalho realmente de interesse público. Então, contamos com a participação de todos. Felipe Sigolo, é sempre muito bom tê-lo aqui no nosso Gente que Fala. Enriquece nossa mesa aqui. Eu agradeço o Zancopé, toda a equipe aqui do programa Gente que Fala, o Fausto Camunha, toda a equipe. Obrigado pela oportunidade aí. A mesa aqui, o nosso deputado histórico, Imael, que eu acompanho desde pequeno, e todos os nossos amigos aqui. João Bico de Souza, bom tê-lo aqui, João. Obrigado, Zancopé, obrigado a todos. Foi muito prazeroso poder estar aqui debatendo com vocês também. E deixar o abraço ao empreendedor. Ontem também foi o dia do pequeno e microempreendedor, que é quem carrega esse país, o desenvolvimento do nosso país. A Associação Comercial vai continuar lutando por você para que não exista mais aumento de carga tributária, que é completamente desnecessária para o nosso país. Obrigado. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Esquiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon Benebenê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da UTV, Alberto Luchetti, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto, na TV Guarulhos, Fernando Mauro. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.